Nós iremos dar continuidade no livro de Neemias. Hoje a gente chega no final do capítulo 8, esse capítulo que é tão importante no livro e é tão grande, né? Tem muito assunto, muita coisa nele que dá para ser pregado e tirado. Antes de fazer a leitura do texto, eu quero fazer algumas perguntas aos irmãos. E eu quero começar por uma questão bem vital para as nossas vidas, né? Por assim dizer, a redundância, mas bem importante, que é tema de palestra, de livro, de filme, e muita gente ganha dinheiro falando sobre isso, às vezes nem sabe o que está falando, mas é uma coisa que realmente desperta as pessoas. Felicidade. Você é alguém feliz? Né? Geralmente, por estarmos dentro de um contexto religioso, a gente diz que é, às vezes, sem ser. Se eu sou crente de que não sou feliz, vai pegar mal, né? A galera vai dizer que eu estou em pecado. Ou pode dizer que eu estou doente, né? Enfim, tem uma série de coisas que limita as pessoas a não se abrirem, a não falarem realmente como se sente. E felicidade é uma coisa rara e para poucos. Para poucos. Não se engane. A Bíblia estabelece um padrão para as nossas vidas e o mundo estabelece outro. A Bíblia estabelece o padrão do que é ser feliz, do que é felicidade, e o mundo vai estabelecer um padrão do que é ser feliz e o que é ser felicidade. Mas aonde você busca a felicidade? Aonde você procura a felicidade, onde você se encontra e é feliz? Eu quero que você pense, não diga assim não, ó, se não for, só se for. Mas se não for, não diga. Eu busco em Deus. Eu busco na palavra. Na oração, pastor. Eu sou feliz por causa que eu tenho uma vida plena de oração. Se for verdade, meu amado, amém. Mas se não for, você não precisa dizer que é sem ser. Não precisa. Estamos aqui para crescer. O homem ele tem buscado a fórmula mágica da felicidade como se isso existisse em vários lugares, de todas as formas e lugares possíveis. E o que ele acaba encontrando, no máximo, é se tornar prisioneiro do hedonismo. O que é hedonismo? É uma doença? Quase. É um comportamento, vamos dizer assim. É uma busca desenfreada por prazer. Porque o ser humano tende a achar que prazer traz felicidade e felicidade é prazer. Se é verdade, porque quando acaba o prazer, você está infeliz. Porque quando passa aquele momento, você está infeliz e precisa de mais. Não é esse o conceito de felicidade? Que depende e precisa cada vez mais? Só que felicidade não é algo passageiro. Felicidade é para a vida toda. Felicidade não é um momento. Felicidade não está em uma coisa, em uma pessoa, em um local, em uma circunstância. Felicidade nem é um sentimento. Eu estou me sentindo tão feliz. Mas felicidade não é um sentimento. Que coisa de doido, né? Felicidade é uma escolha. Felicidade é uma escolha. E Deus nos dá a escolha de sermos felizes. Pastor, você está meio coach hoje, o que está acontecendo? Você nunca pregou essas coisas. Eu vou pregar o que o texto está nos ensinando, meu amado. O segredo da felicidade é a obediência. Obediência. Quem aprende a obedecer a Deus, acha o pote de ouro no fim do arco-íris. Acha o grande segredo da felicidade. Conquista uma vida de felicidade. Ela é uma questão de obediência à palavra de Deus. Mas vamos ser francos, vamos deixar o evangeliquez, a vida gospel de lado, vamos raciocinar como crentes de verdade e como seres humanos. Porque quando a gente fala de alguns assuntos, parece que não é para a nossa vida, né? A gente escuta aqui e está certo. Quando chega em casa, no dia seguinte, isso não cola para hoje não, isso está meio estranho. Sabemos que obedecer à palavra de Deus, obedecer à vontade de Deus,
num primeiro momento pode ser difícil, e geralmente é difícil. Lembra de Jonas indo para Nínive? Deu uma felicidade no coração dele quando Deus disse, vai pregar para os ninivitas. Isso é isso que eu estava querendo, eu vou pregar para os ninivitas. Não é? Em um primeiro momento, quando a verdade de Deus, a palavra de Deus vem de encontro às nossas vidas e fala, ó, ajeita isso, isso e isso. Vai doer. A gente vai enxergar e dizer assim, não, isso não vai me trazer felicidade, não. Vai me trazer a tristeza. Por quê? O nosso pensamento, puxado ao pecado, puxado ao nosso lado caído, ao nosso lado falho, que só vai deixar de ser assim quando a gente estiver na glória, fala o quê? Isso não traz felicidade. Isso dá trabalho. Eu não quero isso, não. Eu quero facilidade, eu quero descanso para o meu corpo. Não é? Só que geralmente descanso para o corpo traz fadiga para a alma. Geralmente descanso para a alma traz fadiga para o corpo. O nosso estado caído leva-nos a achar que obedecer a Deus no primeiro momento não traz alegria. E é verdade, mas depois que você cumprir o que Deus determinou para você em sua palavra, você vai ser feliz, meu amado. Você vai sentir a felicidade de fato. É aquela história que a gente fala assim, rapaz, não é que deu certo? Rapaz, eu nunca pensei em fazer isso e ser assim, em perdoar, em agir diferente, em fazer desse jeito. E hoje eu me sinto diferente. Hoje eu me sinto livre, hoje eu me sinto mais leve, né? Hoje eu me sinto realmente feliz. Porque, meu amado, obedecer a Deus realmente traz felicidade. Olhe para o capítulo 8. Esse capítulo que é muito interessante. A gente tem no início dele o povo pedindo a Neemias, a Esdras e aos levitas que lessem a palavra de Deus, porque eles não conheciam a palavra de Deus. E Esdras o faz. E quando a palavra é lida, traz um pesar muito grande no coração deles, porque eles descobrem quem Deus é, o padrão de Deus. Eles descobrem quem eles são, o quão pecadores e caídos e afastados de Deus eles estavam. Isso traz um pesar grande na vida deles. Mas Esdras, Neemias e os levitas exortam-os. Alegrem-se, porque o dia da tristeza, do arrependimento, foi ontem. Hoje é dia de alegrar-se no Senhor. Hoje é dia santo. Alegrem-se pelo que Deus fez na vida de vocês. E o povo se alegra grandemente. Há uma grande alegria. Agora, na parte que veremos em questão, os líderes das famílias se reúnem com os sacerdotes, com os levitas e com Esdras, porque eles queriam se aprofundar mais na palavra de Deus. Eles queriam conhecer de fato e obedecer de fato a Deus. Eles não queriam deixar nada de lado. Eles queriam descobrir qual era a vontade de Deus e ensinar a vontade de Deus para outras pessoas, porque eles sabiam que Deus tinha colocado cada um deles num caminho de reedificação, num caminho de restauração, e isso traria grande alegria para aquele povo. Lembra que o povo estava cativo, e Deus trouxe esse povo de volta para Jerusalém. Deus reedifica os muros, Deus traz novamente segurança para eles, Deus restaura a alegria dessas pessoas. Deus dá para essas pessoas o que é felicidade. E eles ainda nem tinham começado a obedecer a palavra de Deus. E isso se aplica totalmente hoje. Olhe lá, a partir do versículo 13. Neemias capítulo 8, a partir do versículo 13. Diz assim a palavra do nosso Deus. No segundo dia do mês, os chefes de todas as famílias, os sacerdotes e os levitas, reuniram-se com o escriba Esdras para estudarem as palavras da lei. Descobriram na lei que o Senhor tinha ordenado, por meio de Moisés, que os israelitas deveriam morar em tendas durante a festa do 7º mês. Por isso anunciaram em todas as suas cidades e em Jerusalém: saiam às montanhas e tragam ramos de oliveiras cultivadas, de oliveiras silvestres, de murtas, de tamareiras e de árvores frondosas, para fazerem tendas conforme está escrito. Então o povo saiu e trouxe os ramos, e eles mesmos construíram tendas em seus terraços, nos seus pátios, nos pátios
do templo de Deus, e na praça junto à porta das águas, e na que ficava junto à porta de Efraim. Todos os que tinham voltado do exílio construíram tendas e moraram nelas. Desde o dia de Josué, filho de Num, até aquele dia, os israelitas não tinham celebrado a festa desta maneira, e grande foi a alegria deles. Dia após dia, desde o primeiro até o último dia da festa, Esdras leu o livro da lei de Deus. Eles celebraram a festa durante 7 dias, e no 8º dia, conforme o ritual, houve uma reunião solene. Amém. Meus amados, olhando do versículo 13 ao 18, essa pequena parte do texto, eu quero ressaltar essa verdade para os irmãos, que a obediência à palavra de Deus resulta em grande alegria. A obediência à palavra de Deus nos leva à alegria. Então nós veremos passo a passo como essa obediência que resulta em alegria nos leva para esse estágio de alegria, nos leva para esse viver de alegria. Preste atenção. O primeiro passo desse alvo, que é a felicidade, que é a alegria, que é alegrar-se no Senhor, pelo caminho da obediência, tem seu ponto de partida pelo conhecer a palavra de Deus. Olhe que, assim que começa o versículo 13, falam que eles se reuniram para fazer o quê? Fazer o quê? Jogar bola? Não. Fazer o quê? Estudar a palavra de Deus. Aquela velha e boa EBD, né? Vamos para a EBD. Vamos descobrir o que Deus tem dito para as nossas vidas. E preste atenção. A consequência imediata após um grande avivamento que houve na vida do povo foi fome da palavra de Deus. Essa é a realidade do verdadeiro avivamento. E essa realidade foi demonstrada logo no dia seguinte. Deus concedeu ao povo um grande apetite pela sua palavra. Um desejo por uma vida de obediência, por um senso enorme de fazer o que era correto e não deixar nada de lado, não esquecer nenhum detalhe do que Deus tinha exigido na sua palavra. E, meus amados, todo avivamento que não leva a palavra de Deus é apenas emocionalismo e entretenimento. Somente. Se aquele ajuntamento, aquele desmantelo, trio elétrico, avião, soltando fumaça, aparecendo na foto de Jesus, que ninguém sabe nem quem é, mas aparece, aquele desmantelo maior do mundo, aquela marcha para Jesus, não levar as pessoas a terem fome e sede da palavra de Deus, não serviu de nada. Não serve de absolutamente nada. O verdadeiro avivamento tem seu instrumento primeiro e derradeiro a palavra de Deus. Tire a palavra de Deus das nossas vidas e fica o quê? Fica nada. Só estamos aqui por causa da palavra de Deus. Só conhecemos Deus por causa de sua palavra. Eles foram até a palavra de Deus porque muitas coisas que os seus antepassados praticavam tinham caído no esquecimento. E eles queriam conhecer detalhe por detalhe para terem suas vidas geridas, direcionadas, guiadas como uma verdadeira bússola pela palavra de Deus. A Escritura, meu amado, deve ser e sempre deverá ser o guia da igreja. A igreja não pode ser edificada, ser alimentada, ser firmada em outra coisa que não seja a palavra de Deus. Não é em cima de homens, de moda, de nada. É em cima da palavra de Deus. Porque quando estoura uma perseguição, quando fica-se proibido cultuar ao nosso Deus, todas essas coisas passam. Todas essas coisas passam. Mas a palavra de Deus fica. Quer que não seja impressa em papel, porque é rasgada, é queimada, mas fica na vida e no coração das pessoas que foram atingidas. E quando voltar a poder cultuar livremente, eles vão trazer novamente a Bíblia debaixo do braço, porque eles não esqueceram as palavras que foram ditas e plantadas no coração de cada um deles. O primeiro ataque de Satanás não foi... muita gente pensa que Deus fez Adão e Eva
E o demônio foi lá e botou eles para ter relação sexual, porque sexo é do demônio. Tem gente que imagina essa loucura, né? Foi o fruto, foi eles irem para a cama. É uma viagem, né? Você acha que é mentira isso? Mas tem. Tem uns cabas que é meio doido. O primeiro ataque do diabo foi a palavra de Deus. Deus disse a Adão, não coma do fruto do conhecimento do bem e do mal. Adão disse para Eva, sabia que mulher pergunta muito, diz, não passa nem por aqui, né? Não passa aqui não, vá para aquela outra banda do paraíso, não entra nem por aqui, tá bom? Não passa aqui não, que aqui é perigoso, aqui não pode vir para cá não. Satanás, quando se encontra com ela, fala, é verdade que vocês não podem comer quase nada aqui? Isso aqui é muito chato, né? Não pode nem tocar. A Eva, não, a gente pode, é que a gente não pode isso e aquilo outro. E ele ataca a palavra de Deus. Deus está mentindo, homem. Que conversa é essa? Ele está com medo, porque ele sabe que o dia que vocês comerem, vocês serão iguais a ele. Pode comer, também nem é assim, não. Deus está muito radical. Né? Pode comer. Porque quem manda é vocês, ele está aqui para servir vocês. Deu no que deu. Né? A gente conhece a história. Olha aí o desmantelo. Né? A gente viu o que aconteceu. E é interessante que eles sentam para estudar a palavra de Deus e eles descobrem, você pode olhar aí, você pode grifar esses verbos aí, estudaram a palavra de Deus, descobriram na palavra de Deus várias ações. Eles descobrem o que o Senhor tinha dito, qual era a vontade de Deus para eles naquele momento. E, meus amados, é da palavra de Deus, da onde nós aprendemos e descobrimos a vontade de Deus. Eu não estou colocando Deus numa caixa, né, limitando Deus. Mas entre um anjo e a Bíblia, eu fico com a Bíblia. Entre uma revelação de um profeta de fogo, eu fico com a Bíblia. Entre o meu coração e a Bíblia, eu fico com a Bíblia. Entre qualquer outra coisa e a Bíblia, eu fico com a Bíblia, meu amado. Nós não precisamos de emendas na lei de Deus. Vamos fazer aqui uma PL aqui. Não existe isso, ela é perfeita. Vamos colocar um puxadinho na lei, um brasilitezinho, vamos cobrir. A gente não precisa disso. O que tinha que ser revelado, o que tinha que ser nos dito para nos tornar seguidores do nosso Deus, foi dito. Foi entregue a cada um de nós. E o que chama a atenção é o fato de descobrir. Deus tinha trazido o povo do cativeiro, Deus tinha providenciado a lei e providenciado pessoas para ensinar a lei àquelas pessoas. Mas agora era a hora do povo voltar-se completamente para a palavra de Deus, para aprender qual era a vontade de Deus. E outra coisa que nos traz o entendimento com essa questão de descobrir. Se alguém lhe diz, você não está descobrindo. Só descobre quem faz o quê? O quê? Foi revelado, aquela menina é profeta, do lado de Mateus. Vocês podem perguntar na Mega Sena que ela vai dizer. Você só vai descobrir se você procurar, se você se interessar. Se dizem para você, você não descobriu. Eu descobri uma coisa. Não, disseram para você, você não descobriu. É interessante que eles vão até a palavra de Deus, eles estudam a palavra de Deus, eles se interessam pela palavra de Deus, interesse esse que Deus já tinha colocado sobre eles. Mas há uma ação da parte deles. Apesar do Espírito Santo abrir nosso entendimento, nos levar a entender a palavra de Deus, há uma participação nossa em buscar, compreender e aprender e descobrir a vontade de Deus em sua palavra. E esse buscar não é meritório, mas sim obrigatório. Não se ache o bambambam porque você descobriu uma coisa na Bíblia, é sua obrigação. Eu leio tanto a Bíblia, grande coisa, você tem que ler, você não é cristão. O cristão que não entende a Bíblia, que não gosta de ler Bíblia, que não gosta de estudar a Bíblia, tem alguma coisa errada. Talvez sua Bíblia esteja em outro idioma. A gente pode dar uma Bíblia em português para você. Né? Às vezes a Bíblia do cara está em chinês, ele é pastor, não sei ler chinês. Ou está em grego, como a de Everson. A Bíblia do Everson está em grego. Viu? Depois vocês procuram aí e peçam para ele. Mas não tem como, meu amado, não cabe na mesma frase, eu sou cristão, mas não estudo Bíblia.
Eu sou cristão, mas não leio Bíblia. Eu sou cristão, mas não me interesso por aprender e descobrir a vontade de Deus na sua palavra. Isso é contraditório. Não cabe na mesma frase. E o que é que eles descobriram, pastor, pela caridade? Descobriram o quê? Eles leram a lei de Deus e especificamente Deuteronômio 16:13. Anota aí, Gabriel, viu? 16:13. Celebrem também a festa das cabanas durante 7 dias, depois que ajuntarem o produto da eira e do largar. Descobriram que Deus queria que Israel fizesse uma festa. Já pensou? A gente ir para a Bíblia, faça uma festa, um desmantelo. Não precisa nem mandar, Deus, nós gostamos de festa. Mas você vai entender o porquê da festa. A festa dos tabernáculos. Essa festa deveria ser feita do 15º ao 22º dia desse mês que eles estavam. Era uma festa que comemorava as colheitas e também a peregrinação do povo no deserto. Era uma festa de ação de graças, demonstrando gratidão pela provisão de Deus. Essa festa fechava a época da colheita, né? Eles colhiam tudo e era o fim da entre-safra, né? Da entre-safra ou da safra, no caso, né? Você viu que eu não entendo nada, mas da safra. E celebrava também o fato deles terem vivido 40 anos morando em tendas no deserto. Do deserto até a terra prometida. E se você for em Israel, que um dia você vai, né? Não tem nenhum judeu aqui, vocês descobriram isso domingo retrasado. Essa festa até hoje é comemorada, é em dezembro. Se for para Israel em dezembro, você vai ver a festa dos tabernáculos, né? É comemorada até hoje. E o que é interessante nessa festa, que era a única festa que os israelitas tinham que se alegrar na presença de Deus. Era proibido ficar triste nessa festa. Era proibido ficar jururu de canto de parede, tinha que participar. Tinha que estar com a sua tenda armada de frente à sua casa, na praça, tinha que comemorar. E essa festa tinha sido deixada de lado. Os preceitos, como ela era organizada, tinha sido um pouco que esquecido, devido ao exílio, ao esquecimento da lei. Ela não estava sendo comemorada da maneira como Deus ordenara para ser. Eles estavam fazendo uma coisa mais ou menos, né? Só simbólico, e não era isso que Deus queria. Lá em Levíticos 23:40, diz o seguinte: no primeiro dia vocês apanharão os melhores frutos das árvores, folhagens de tamareira, galhos frondosos e salgueiros, e se alegrarão perante o Senhor, o Deus de vocês, durante 7 dias. Eles vão para a palavra de Deus, estudam a palavra de Deus, aprendem o que a palavra de Deus diz e começam a anunciar para as pessoas. Eles tinham que falar o que Deus queria para cada um deles. Após eles receberem essa fome, digamos, da palavra de Deus e serem levados a estudar a palavra de Deus, eles descobrem e agora passam para outras pessoas. E isso demandaria um esforço. Seria trabalhoso para cada um deles. O texto fala que eles foram anunciar nas suas cidades, em Jerusalém e nas cidades vizinhas. E só tinham 5 dias para fazê-lo. Eles tinham que espalhar a notícia, não tinha rede social, não tinha outdoor. Eles tinham que sair boca a boca. Ei, a gente tem que fazer a festa do tabernáculo. Ah, a gente fez ano passado. Não, está errado. Deus quer que seja feito assim, 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 assado. Vá atrás dos galhos, vá preparar a sua cabana. A gente tem que fazer a festa ao Senhor. Temos que comemorar. Eles tinham pouco tempo para fazer isso. E eles deveriam anunciar a palavra de Deus sem nenhuma alteração. Nem para mais, nem para menos. Deus manda fazer a festa. Deus manda fazer uma cabana, uma tenda, com galhos. Eu posso botar umas palhas de coqueiro? Pode, né? Deus é bom, Deus entende. Pode botar umas palhas de bananeira. Faz de qualquer jeito, pode, não tem problema não. Eu ia fazer, mas eu estou meio adoentado, vou levar sereno. Tá bom, Deus deixa para lá. Vamos ajeitando aqui, a gente faz do melhor jeito possível. E não era assim. Eles deveriam ensinar para o povo e passar para o povo o que eles tinham aprendido ao estudarem a palavra de Deus. O segundo passo, meu amado, depois de estudarem a palavra de Deus, de aprender o que a palavra de Deus está dizendo, de passar para outras pessoas, era o quê? Obedecer a palavra de Deus. Preste atenção. O texto, no versículo 16,
já começa dizendo que o povo saiu e trouxeram vários ramos e galhos. O fato de conhecer a palavra de Deus, a vontade de Deus não é suficiente. Mas Deus é tão bom, tão rico em misericórdia, que Ele nos capacita a obedecer a sua palavra. Pois Ele sabe que em nós não há nenhuma inclinação para fazê-lo. Não pense que você vai acordar um dia e dizer assim, eu estou com tanta vontade de obedecer a palavra de Deus. Eu estou com tanta vontade de cumprir o que Deus está dizendo para mim. Rapaz, isso não vai acontecer. Não é simplesmente um passo de mágica. A gente necessita da graça de Deus. E aí é o pulo do gato, né? É o grande X da questão. Porque a gente quer fazer pela nossa força. E como a gente não tem força, a gente improvisa. Não é? Perdoe. Mais ou menos. Né? Vou perdoar, mas eu não vou falar mais. Porque eu só tenho força para isso. Eu não tenho força para perdoar e zerar a conta. Mas em Deus Ele me dá graça e força para fazê-lo. Porque Ele fez isso por mim. É diferente então. Essa é a grande questão. Requer sim um esforço de nossa parte. Mas Deus é tão bom que nos dá força para que a gente possa fazer esse esforço. Preste atenção. Obedecer a palavra de Deus não é só uma questão de obrigação ou de admiração por Deus. Sem dúvida, são motivos que são fortes para buscar a vontade de Deus. Mas o fato de obedecer a palavra de Deus, obedecer a Deus e trazer alegria para as nossas vidas e nos alegrarmos em Deus, deve ser o fator determinante. Isso que deve nos mover, isso deve nos levar a obedecer a palavra de Deus. Porque cumprir o que Deus quer para as nossas vidas, meu amado, não é penoso. Não é penoso. Pastor, você está ficando doido, é difícil demais. Ele é rico em força, em graça, em misericórdia. Quem disse que Deus não é capaz de fazer na sua vida, meu amado, o que Ele quer que você faça? Aquele que começou a boa obra é poderoso para aperfeiçoá-la e levá-la até o fim. Ele tem guardado o depósito de nossa fé. Ele nos chamou para cumprir uma missão completamente, não por metade. E Ele sabia de suas imperfeições, de seus pecados, de sua ineficiência e incapacidade de fazê-lo. Por isso Ele derramou graça sobre as nossas vidas. De maneira imerecida e incalculável, Ele derramou sobre nossas vidas. E nos deu a capacidade de obedecê-lo. Existe um comentarista bíblico chamado Matthew Henry, que ele diz o seguinte: a alegria sagrada é como óleo para as rodas de nossa obediência. Imagine que obedecer a Deus é um mecanismo, né? Um jogo de catracas ali, e vai se desgastando, e é difícil, é pesado. Você já moeu milho para fazer canjica? Ninguém sabe o que é moedor, não? Só os velhos, quem é do interior. Porque, pelo amor de Deus, quem é da internet nunca viu um moedor, né? Vá lá no Google e pesquise, meu filho. Você que não teve infância. Aquilo era a primeira academia, a primeira funcional que inventaram foi aquilo ali. Né? Daí veio essa academia. Não tem um negócio que roda assim, ó? Foi daquele bicho de moer. Moer todo tipo de coisa, né? O cara botava um negócio dentro ali, ó. Não é assim que funciona? Aquilo era bom demais, né? Quando ele começa a ficar com muito peso, ou as peças não são boas, enferrujadas ou sujas, seja lá o que for, vai ficar cada vez mais pesado. Mas se ele for lubrificado, vai correr mais fácil. Não é assim que funciona? Nós não conseguimos obedecer porque as catracas velhas dentro da gente estão tudo enferrujada, tudo amarrada. Sabe aquele armador velho? Meu amigo, isso é um porre, viu? Dá vontade de arrancar a rede, né? Geralmente é um... Não que Naldo faça isso, viu? Naldo fura a parede, bate na parede. Naldo não tem armador, né? Aquele negócio, né? Perreando. Tem um pastor amigo meu, que eu não vou dizer que é Cristier, que ele morava nos apartamentos ali perto da Pompeia, a vizinha dele tinha isso, ficava lá, eu disse, bata na porta, bota um óleo cinge lá na porta e corra. Aí você escreve, usa-me, igual a Aline Barros, vai que ela entende, né? Usa-me, né? Ela não vai cozinhar com aquilo ali, ela vai, eu estou incomodando. Pois bem, a graça de Deus
Ela lubrifica nosso coração velho, nossa mente enferrujada, para que a gente possa obedecer a Deus, para que a gente possa colocar em prática e a gente vai se alegrar com isso. Para o cristão sem alegria, a vontade de Deus é um tormento, mas para o cristão que se alegra no Senhor, a vontade dele é alimento, é combustível, é força. Os discípulos, querendo tirar a barriga da miséria, chegaram para Jesus e perguntaram: tu tem que comer aí? Ele disse: o alimento que eu tenho é fazer a vontade do meu Pai. Isso tem me fortalecido. Os judeus precisavam ser fortalecidos para colocarem a vontade de Deus em prática. E a vontade é: tragam ramos de árvores frondosas. Que palavra estranha, né? Frondosas. Não era simplesmente sair pelo meio do mundo arrancando o gai. Né? Sabe aquele povo que faz aquele negócio de São João, pega aquelas palha ré, né? Sai do meio da rua. Não era esse desmantelo, não. Não era de qualquer árvore, não era de qualquer jeito, não era para sair improvisando. Tudo tinha que ser feito com dedicação. Tudo deveria ser feito com cuidado, buscando o melhor para aquele dia. Pois não estavam fazendo primeiramente para eles, mas para o Deus Todo-Poderoso. Pegue essa verdade, traga para os dias de hoje. Tudo que nós vamos fazer para Deus, nós fazemos com dedicação, com vontade. Tudo que fazemos para Deus, fazemos o melhor. Ou a gente gosta de dar improviso para Deus. Não, isso aqui é para Deus. Né? O irmão faz um negócio mal feito. Você chega para ele e fala: meu irmão, está muito mal feito. Eu não fiz para você, eu fiz para Deus. Não é assim? Eu fiz para Deus. E tu acha que Deus aceita isso aí? De qualquer jeito? A única coisa que não presta, que Deus gosta, é a gente. Deus gosta. Mas ações, executar algo para o Senhor de qualquer jeito. Já viu Chaves quando vai fazer um pedido do seu Madruga? Você já assistiu Chaves. Você não viu Moedor. Não viu Chaves, amigo. Você veio de outro país para cá. Só pode. Seu Madruga diz: vai lá e compre 6 ovos. Aí Chaves chega com 4, com 3, e quer levar na lábia. Não, que eu estava com fome. Deus não é seu Madruga. Deus não é seu Madruga. A gente não pode fazer tudo no improviso. Meu irmão, ninguém está pedindo perfeição, porque Deus sabe que você não é perfeito. Mas eu posso fazer isso aqui quanto? Eu posso fazer 100%. Eu vou fazer 100%, porque é para o meu Deus. Não, de qualquer jeito que é para Deus. Olha aí. Olha a mentalidade. Não funciona desse jeito. E deveria ser feito com esforço. Tu acha que sair no meio do mundo catando todo tipo de palha de árvore é fácil? E de árvores bonitas. E o texto fala que eles foram para as montanhas. Diga aí. Tu viu que a guerra mandou? Vamos pegar a palha agora em tudo que é canto. Já imaginou os irmãos correndo para tudo que é canto? Os irmãos brigando pelas palhas. Aquela árvore ali é minha, aí corre. Vamos na casa do irmão fulano que tem um pé de pau lá bonito. Eles tinham que sair procurando, exigia um esforço da parte deles. Eles deveriam morar uma semana inteira numa cabana, numa casa improvisada, sair do luxo que eles viviam, entre aspas, para a sua época, ir para uma chopana, ir para um canto improvisado. E isso, apesar de todas as dificuldades, quando a gente faz algo que sabe que agrada o nosso Deus, a dificuldade é deixada de lado. Quando a gente sabe que aquilo deixa Deus feliz, já imaginou isso? A gente faz com dedicação. Meus amados, eu quero chamar a atenção a você sobre uma coisa. Existem tão poucas coisas que a gente pode fazer para agradar a Deus. Porque somos tão pecadores, tão imperfeitos. Como é que a gente vai fazer algo que agrada a Deus? Que Deus olha e fala assim: bacana, hein? Curti. É? Tem gente que acha que eu vou cantar, que eu quero atrair os olhos de Deus para mim. Isso é teologia de música. Isso não tem respaldo. Você pode ser o maior cantor do mundo, Pavarotti. Não funciona assim. Mas a Bíblia nos ensina algumas coisas que, apesar do nosso estado caído, Deus nos dá graça e nos concede capacidade, mesmo que limitados e pecadores, de agradar o nosso Deus. Quer ver um exemplo? A palavra de Deus diz em Hebreus 11:6 que sem fé é impossível agradar a Deus. Porque aquele que se aproxima dele tem que crer que ele é poderoso para recompensar. Então,
Confiar em Deus agrada o coração de Deus. O negócio está difícil, mas eu confio no Senhor. Diz, rapaz, esse cabo aí, ó, isso é meu garoto, rapaz. Confia em mim. Agrada a Deus quando temos fé no Senhor. Quando oramos para qualquer pessoa, para qualquer homem, 1 Timóteo 2:2 fala isso. Que Deus se agrada que oremos e intercedermos por todos os homens, que Deus quer salvar todos os homens. Quando você suplica para alguém ser salvo, o cachaceiro, o vizinho chato, o caba do paredão, salva Jesus, essa peste, ele não merece não, eu também não mereço, vocês dizem logo assim, eu também não mereço, mas salva. Deus se agrada com isso. Quando nós fugimos de qualquer tipo de imoralidade sexual, qualquer tipo, sexo fora do casamento, pornografia, adultério, homossexualismo, quando nós lutamos e se afastamos dessas coisas, 1 Tessalonicenses 4, do 1 ao 4, diz que isso agrada ao coração de Deus. Lá em Salmos, passa aí meu filho, tá aí, ó. E você não está me ajudando, rapaz? Passa, hein? Eu vou ter que demitir o Everson. Não está dando certo mais não. Salmos 147, do 10 ao 11. Não é a força do cavalo que lhe dá satisfação, nem a agilidade do homem que lhe agrada. O Senhor se agrada dos que o temem, dos que colocam a esperança no seu amor leal. Deus se agrada daqueles que confiam nele. Fé. Pula aí, meu filho, tem outro. Há alguns sacrifícios também que agradam a Deus. Salmo 51, 17. Os sacrifícios que agradam a Deus são um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito, ó Deus não desprezará. Passa para o outro. Tem outro? Hebreus 13, 16. Não se esqueçam de fazer o bem e de repartir com os outros o que vocês têm, pois tais sacrifícios Deus se agrada. Tudo isso você pode fazer e vai agradar o coração de Deus. Então o povo sai, junta os galhos e constrói suas tendas e moram nelas. Por 7 dias, para alegrar o coração de Deus, para comemorarem. Quando alguém se encontra com Cristo, ou mesmo um cristão que está abatido, experimenta um toque, uma gota de graça, um reviver do Espírito Santo em sua vida. A obediência a Deus deixa de ser penosa e torna-se um deleite, torna-se uma alegria. Agradar a Deus e fazer o que Ele quer é a maior alegria que podemos ter em nossas vidas. E meus amados, isso deve ser contínuo em nossa vida, deve ser como uma paixão que arde, que queima, como um verdadeiro avivamento. Alguém que é regenerado pelo Senhor deve ter vontade de agradá-lo, deve ter alegria em agradá-lo e não pesar. Eu vou ter que obedecer a Deus, rapaz, eu nem queria. Se nos encontramos cansados, Deus está presente em nossas vidas para nos fortificar. Se nos encontramos abatidos, Deus está presente em nossas vidas para nos fortificar. Se nos encontramos abatidos, a alegria do Senhor, como disse Neemias, alguns versículos atrás, é a nossa força. Só Deus pode nos fortalecer, meus amados, e nos dar graça para obedecê-lo. E o terceiro passo, o estágio dessa jornada, que passa pelo conhecer, pelo praticar e alegrar-se da vontade de Deus, é o próprio alegrar-se. E aqui chegamos ao final. O texto diz que desde os dias de Josué, não tinham celebrado uma festa dessa maneira. Não é que eles não comemoravam antigamente, né? Antes, até mesmo a questão do cativeiro, mas eles faziam como se fosse de um modo simbólico. Eles não faziam com tanta reverência, com tanta alegria, mas dessa vez não. O texto diz que há muito tempo não houve uma festa como essa. Há muito tempo as pessoas não se alegravam como se alegraram dessa vez no Senhor, porque eles tinham entendido a palavra de Deus, porque eles tinham passado por um processo de confissão de pecados, de quebrantamento. E a festa agora então tinha se tornado
inteligível para eles. Eles entendiam por que estavam ali. Não era simplesmente fazer por fazer. Não era simplesmente cumprir tabela. Quantas vezes nós não fazemos as coisas para Deus para cumprir tabela? Quantas vezes nós vamos para a igreja só para que ninguém não fique pegando no pé da gente? Se eu não for, vai ter um irmão. Por que você não foi? Então eu vou. Mas o caba está aqui e o espírito dele está longe. Está só a carcaça. Quantas vezes? Quantas vezes, meus irmãos? Ainda bem, pastor, que isso não acontece com o senhor, né? Claro que não, eu sou ungido. Eu sou um crente de primeira linha. Nunca na minha vida inteira eu vim para o culto. Todas as vezes que eu vim querendo vir. Ardendo meu coração. Tem vezes que eu durmo na porta da igreja para esperar o culto no outro dia. Nessas mentiras que a gente acredita, que a gente quer colocar no nosso coração, não é assim, meu amado. Nós precisamos e somos carentes da misericórdia de Deus, da graça de Deus. Deus não quer matar você, Deus quer lhe consertar, porque Deus lhe ama. Deus quer consertar a sua vida com graça, com misericórdia. Ele quer fazer queimar novamente a vontade de estar em sua casa. Ele quer que você diga como o salmista: me alegrei quando disseram, vamos para o culto hoje, macho? Meu coração se alegrou quando eu estava com os meus irmãos, juntos, celebrando, comemorando o que Deus tinha feito em minha vida. Nós temos que pedir isso a Deus. Dá-me alegria, ó Deus, de estar na tua casa com os teus irmãos, de obedecer a tua palavra. Não é mecânico. Não vai ser uma lavagem cerebral, um coach pastoral que vai fazer você mudar. Somente a graça de Deus vai operar em nossas vidas. O texto diz que eles se alegraram muito. Foi uma festa como nunca houve igual. Os mais antigos nunca tinham visto uma festa como essa. Os novos nunca tinham ouvido falar de uma festa como essa. O resultado foi porque obedeceram a palavra de Deus, porque colocaram a palavra de Deus em prática. E é interessante, porque Deus fazia questão que eles fizessem a festa e se alegrassem na festa. Era proibido ficar triste na festa. Tinha que estar contente na festa diante do Senhor. Por quê, meu irmão? Você já parou para pensar nisso? Por que Deus queria que essas pessoas se alegrassem? Deus estava fazendo um exercício na vida de cada um deles chamado gratidão. Gratidão. Você já ficou impossibilitado de servir a Deus? Devido a uma condição física, emprego, cirurgia. Você já ficou impossibilitado de estar na casa do Senhor, de ter comunhão com os irmãos. A gente não sabe o privilégio que a gente tem de poder estar aqui, agora, junto uns com os outros. De ter condição de falar com o irmão, de ir na casa do irmão, de receber o irmão na sua casa, de se comunicar, de ter comunhão. Isso é um privilégio, é uma antecipação do reino de Deus e dos céus sobre nossa vida. Isso é muito precioso, meu irmão, e é um exercício de gratidão, um exercício de misericórdia de Deus. Há um jargão: quantos não queriam estar aqui e não podem? É verdade. Deus nos deu a capacidade de conhecê-lo, de obedecê-lo, de nos conhecermos, de estarmos uns com os outros. E isso não tem preço, meu irmão. Não tem preço. O texto diz que Esdras continuou lendo a lei dia após dia até o fim. Eles deram continuação ao congresso bíblico que eles fizeram, né? E terminou com a grande assembleia. E essa festa das cabanas, dos tabernáculos, é bem interessante porque ela servia como um memorial para que eles lembrassem o que passaram no deserto, os 40 anos. Mas para que eles olhassem aonde eles estavam hoje,
e quanto Deus tinha sido bom na vida deles, e que eles não esquecessem o doador, e também que olhasse para o futuro e dissesse assim: Deus ainda tem algo mais para as nossas vidas, ainda iremos chegar aonde Deus quer que cheguemos. A gente faz alguma coisa parecida com isso? Dadas as proporções, a gente faz alguma coisa desse estilo, que faz a gente lembrar do passado, que faz a gente olhar para hoje, onde estamos, e nos projeta para o futuro? Eu vou dar algumas dicas. A gente faz uma vez por mês. Tem pão, tem suco de uva. Os irmãos saem distribuindo. Quem disse ceia, acertou. Santa ceia, não, ceia, acertou. É um memorial. Fazer isso em memória de mim. Fazer isso. Lembre-se da nova aliança. Lembrem-se do que eu fiz por vocês que vocês não poderiam fazer. Lembre-se aonde eu coloquei vocês. Vocês estão na minha mesa. Vocês já não me chamam mais de Senhor. E eu não lhes chamo mais de servos, mas de amigo. Porque vocês sabem quem eu sou. E do mesmo jeito, leva a gente a enxergar para onde nós iremos. Para a volta do Senhor Jesus Cristo. Para a consumação de todas as coisas. E eu concluo, meu irmão. Eu vou até fechar minha Bíblia para você não se assombrar. Obedecer a Deus traz alegria para as nossas vidas. Mas em um primeiro momento pode parecer que seja sofrido e pesado e custoso. E é verdade. Mas quando você concluir essa obediência, a alegria vai ser completa. Não vai ser como a alegria do mundo. Pois a do mundo é temporária, passageira. E quando ela vai embora, você se sente mais vazio e mais triste do que antes. A alegria que vem do Senhor, da obediência da sua palavra, é verdadeira e duradoura. Ela enriquece nossa vida. E preste atenção para uma coisa que um comentarista chamado Warren Wiersbe, um pastor americano, fala, que é bem interessante sobre a alegria. Jesus Cristo, ele não nos dá alegria do lugar da tristeza. Ele não troca uma pela outra. Ele não nos dá alegria apesar da tristeza. Eu estou triste, mas estou alegre. Tem um lado ruim, mas estou vendo o lado bom. Não é assim. Não é assim. A alegria do Senhor, ela é transformadora. Deus transforma a tristeza em alegria. Deus transforma a maldição em bênção. Eu poderia citar milhões de exemplos, a gente ficar aqui até o outro domingo. Mas vou citar o próprio Senhor Jesus Cristo. Vocês estão tristes nesse momento, porque eu serei tirado de vocês. Mas logo, logo, vocês estarão comigo. E vocês se alegrarão. É semelhante a uma mulher que está buchuda. Ai, tá morre, não morre. Vou morrer, vou morrer, vou morrer. Morre, não morre, morre, não morre. E é dor, é desmantelo. Quando a criança nasce, que olha para a cara da criança, esquece a dor. Quem foi mãe sabe o que eu estou dizendo. Quando olha para o menino e vê a cara do pai, esquece todos aqueles 9 meses, aquele sofrimento, toda aquela dor. A tristeza, o pesar, foi transformado em alegria. É o exemplo que o nosso Senhor Jesus Cristo dá. Então, meus amados, há muitas alegrias em sua vida, muitas tristezas em sua vida que estão grávidas de alegrias. Há muitas coisas que têm que ser ajustada, mudada pela obediência da palavra de Deus. E quando você olha, você fala assim, isso vai me pesar tanto, isso vai doer tanto. A alegria está grávida. Mas o parto se chama obedecer à palavra de Deus. E quando você obedecer, a tristeza vai ser transformada em alegria. E você então você virá que a obediência à palavra de Deus nos leva de fato à alegria. Que Deus nos abençoe. Amém.